da segunda-feira teve aí alguns imprevistos, não é? Teve alguns imprevistos e assim não conseguiu, não pôde comparecer para esta primeira edição da semana, mas acredito que ele vai conseguir resolver estes pequenos entretantos. Voltando aqui para o evangelista, estamos aqui a falar de protocolos e responsabilidades na atuação dos líderes religiosos. Esta é uma pergunta que não quer se calar, evangelista Samson. É uma questão que não quer se calar porque está a acontecer demasiado em muitas das igrejas, não é? As igrejas atuais hoje em dia. Olhamos para um pastor, olhamos para um profeta, não achamos a diferença entre ser um pastor e um presidente. Onde falava também na sua introdução que já visitou alguma igreja, foi recebido com toda aquela pompa e circunstância, foi honrado de uma certa forma. Não que isto seja errado, não é? Se calhar é a doutrina que eles adotaram dentro da igreja para honrar os homens de Deus. Nós olhamos para que quando nós vamos visitar estas igrejas, estendem lá o tapete vermelho, como se estivesse a descer um Deus, não é? Coloca-se lá uma e outra coisa, gente. O que está a acontecer verdadeiramente? Será que a palavra de Deus em algum momento ficou esquecida, ficou no esquecimento, porque não está mais a se adorar o verdadeiro Deus, mas está a se adorar o homem? E onde estas duas coisas podem estar ligadas? Como é que estas duas coisas podem se repelir? E o mais importante, evangelista Samson, esta questão de termos que pagar, esta questão, uma coisa é você agradecer após ter um atendimento com um pastor, com um evangelista, com um profeta. Esta questão de você ter barreiras para falar com o teu líder. O que está a acontecer? Será que está escrito na Bíblia? Prova-nos com uma base bíblica. É onde está escrito que para você falar com o seu líder religioso é importante que você vá lá com uma oferta, é importante que você passe por certas dificuldades, sendo que vocês são da mesma igreja, são da mesma congregação. Muito obrigado pela questão que me colocou. A igreja deve ser evangelizada novamente, partindo dentro da igreja. Deve começar-se uma re-evangelização dentro da igreja. Escuta, o meu colega do painel, o apologista, disse uma coisa. Disse, as pessoas que mais Jesus combateu, atacou, foram os fariseus. Eu quero concordar e substanciar isso aí, à luz da sã doutrina, Exato. à luz da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava para ser solto, outrora, por Herodes, estava Barabás e Jesus. Perguntaram ao povo, entre Barabás e Jesus, em quem vocês preferem ser solto? Sabe o que o povo disse? Disse que prefere Barabás. Sabe quem foram as primeiras pessoas a dizer Barabás? Os fariseus, os doutores da lei. Foram os primeiros a crucificar, a perseguir a Jesus. Repara todo o historial do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem perseguia ele? Não é o povo, eram os doutores da lei. Então, dentro do corpo de Cristo, da igreja, existem infiltrados, que são muitos. Exato. Apóstolos falsos estão lá, profetas, evangelistas, e estes missionários. fazem parte do Estado. Fazem parte da igreja lá dentro. Estes fazem parte do Estado, os infiltrados. São muitos que têm cargos dentro da igreja, mas também têm responsabilidade fora da igreja. Muito bem. Está a perceber, né? Eles estão pensionar a igreja. Estão num sistema. Mesmo estando na igreja, ele é do sistema. Percebes? Exato. Então, o que está a acontecer aqui? As pessoas que mais atacavam a Jesus Cristo, perseguiam a Jesus Cristo, eram os próprios fariseus, doutores da lei, que tinham a obrigação de instruir o povo, ensinar o povo a adorar a palavra do eterno Deus. Mas em vez de ensinar a palavra de Deus, eles mesmos, por que Jesus disse assim? Escuta, faz o que eles vos ensinam,
mas não façam o modo deles de viver. O que eles falam, sigo, mas o modo de viver deles não faço. Porque eles impediam o povo de entrar para o caminho santo. Eles não entravam e também impediam o povo de entrar para aquele caminho. Então, as pessoas que bombardeiam o corpo de Cristo são pessoas que supostamente estão conosco, mas não estão conosco. É o evangelista que está a dizer. São os infiltrados. Estão dentro, mas não estão dentro da igreja. Mas não estão dentro da igreja. Estão para destruir a igreja. Com certeza. Estão para criar contento. Mas como é que se pode perceber que existem este tipo de pessoa dentro da igreja? Tem uma coisa que meu pastor Vilanculos falou, é interessante. É preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Não existe ministério sem o Espírito Santo. 16:8 de João diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá, powerful isso, o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que faz uma obra sobrenatural, poderosa, gloriosa e eficaz. O Espírito Santo é que vai fazer identificar-se, ser um líder consagrado, presta atenção, não pelos homens. Exato. Existe consagração humana, existe consagração espiritual do próprio Deus que te consagrou. A Bíblia no livro de Jeremias 1, capítulo 1, diz que para Jeremias: eu te conheço antes que estivesse no ventre da tua mãe, e eu te consagrei, te separei às nações como profeta. Há que você fazer teologia, você ser consagrado por os homens, mas não é teu chamado. Vais ter problemas terríveis ali. Exato. Porque não é tua praia. Quem é consagrado na teologia sendo que não tem mas não chamado? tens o chamado ministerial. Vai ter problemas esta pessoa. Problemas terríveis. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Escuta, todos que lideram devem saber de uma coisa. Exato. O trabalho mais difícil para fazer é a obra de Deus. E a obra de Deus não é para você brincar, é para trabalhar para o reino. E é a coisa que o diabo mais ataca, porque sabe, isto aqui vai levar as pessoas até Cristo. Escuta, quando a pessoa pode fazer teologia, mas se o DNA dele não for chamado para esse chamado, não vai ter êxito, não vai ter uma resposta satisfatória, porque não está inclinado para aquilo. A Bíblia diz uma coisa: tem 3 ministérios. Ok. Em 1 Coríntios capítulo 12, fala dos ministérios da cura. Em Romanos capítulo 12, fala dos ministérios das motivações. E no livro de Éfeso, capítulo 4, de 10 em diante, fala dos ministérios governamentais. Então, nós devemos saber uma coisa: se Deus não te chamou para a obra dele, se ausenta. Estudar, podes fazer estudo de teologia, é bom. Porque Paulo disse para Timóteo... Nós sabemos, evangelista, que muitos até fazem estes cursos, mas para abrir igrejas, não só também para ganhar dinheiro por conta disto. Exatamente. Alguns abandonam os seus líderes e vão abrir as suas próprias igrejas. Muitos fazem isso porque querem mostrar no sítio X, plano X, isso, mas não tem chamado. Em vez de ajudar, estará a matar. Porque vida, escuta, exato, vida tem que vir do ministro para o povo. Exato. Vida tem que vir do aquele que adora. Chega, canta lá. Primeiro ele tem que ter vida para transmitir vida para o povo. Oh, glória a Deus. Escuta, qualquer ministro que sobe no altar de Deus, exato, que não está consagrado, não deu uma vida de consagração a Deus, quando sobe no altar para pregar, em vez de escuta, as pessoas se arrependerem do pecado da ambuia, do embuio, da mentira, da masturbação, exato, do roubo, do engano, do egoísmo, as pessoas vão aumentar, ser ladrões, prostitutos,
bandido, uma igreja corrupta. E o principal corrupto é o líder da igreja. Olha, desde Gênesis e Apocalipse, nós não encontramos líderes que, para eles instruir alguém que quer um aconselhamento, tem que pagar. Palhaçadas, brincadeira de mau gosto. É uma palhaçada, evangelista. Escuta, o irmão disse que nós fomos chamados para poder estar em defesa. Eu, Samson, fui chamado para estar em defesa do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 16. A mim me foi posto em defesa do Evangelho. Porque o Evangelho está sendo o quê? Corrompido. Estão a fazer boladas com o Evangelho. Ei, Pedro falou de que estão a fazer boladas. de vocês negócio. Está a afirmarem esta Bolada é negócio. Como é que eu cobro alguém para alguém pregar? Para alguém ir pregar, cobra-se, tem um cachê. Para alguém ser atendido. Sim! Existe um cachê. São palhaçadas. São uma vergonha autêntica. São pessoas não regeneradas, que não têm o Espírito Santo de Deus, não nasceram de Deus, provavelmente nunca irão nascer de Deus. Aquele que nasce de Deus, disse meu pai, tem o selo do Espírito, é embaixador de Cristo. Aonde ele vai, ele carrega aquele DNA. Exato. Não vai burlar para poder atender. Eu passar tempos para ser atendido com um homem pecador como o seu, só foi dado a graça de estar ali. É pecador também. É um miserável pecador como eu. Somos miseráveis pecadores, porque Deus deu a graça, ou foi o diabo que lhe deu a graça de estar ali. Exato. Se cobra, não é Deus que lhe colocou ali. Não é. Paulo disse o Evangelho, recebi de graça, dá de graça o Evangelho. Muito bem. E para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um aconselhamento, existe primeira estrela de atendimento, existe segunda estrela, a terceira estrela, são escadas de dinheiro. Essas São estrelas negócio. representam uma escala de dinheiro. Minha irmã, não me chama a mim para uma igreja que essa igreja vive de esquema. Eu vou bombardear, porque a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Eu sou representante de Deus na terra, não para fazer palhaçada. Muito bem, ouvimos aqui do evangelista. E outra coisa que eu quero falar aqui para o povo de Deus é o seguinte. Bondade. Se o teu pastor está a moelar, você vê, está a moelar. Se o teu pastor está a desviar fundos, procura, a Bíblia diz que a fé que opera em amor. Vai em amor falar com ele. Tem pastores que para você falar com ele, eles não aceitam. Mas por que razão? Criam barreira. E não, se o que ele falou basta. Ele não quer ser contrariado. Mas nós ouvimos aqui do pastor Vilanculo que é importante ter pessoas que cooperam na visão da igreja. Concordo plenamente. A visão tem que ser cooperada. Porque nós somos cooperadores da obra de Deus, participantes. Mas já que este líder aqui, por causa da vanglória, orgulho, pode ele não querer ouvir. Dizer, oh, já tudo bem, entendi que te despachar. Mas ele ainda quer viver assim. Ele sabe que benefícios que ele tem através daquilo ali. Ele sabe por quê. Ele curta a barreira de pessoas não lhe cigarem para entender isso, tem que ser isso. A guerra, mas o pastor. Ele sabe, este aqui quando vem trazer lâmina aqui. Esse aqui já vem contra mim. E põe pessoas a olhar a ti como um fariseu. Enquanto o fariseu é ele. Te olham como inimigo na igreja por causa da verdade que você está a trazer lá. Muito bem. Só para concluir meu fio de pensamento. Muito bem. Toda pessoa que cobra para ser atendido ao aconselhamento é ladrão, é mafioso, é bandido. Evangelista. Toda pessoa que cobrar para atender, tem um atender a igreja, precisa ter entendimento. Me mostra lá onde Moisés ele atendia pessoas que cobravam dinheiro. Jesus, o capitão da salvação, Senhor dos senhores, mostra-me onde Jesus atendeu, cobrou pessoas. Paulo, o maior doutrinário, juntarem todos os apóstolos que existem hoje em dia, não chegam aos pés do apóstolo Paulo. Mostra-me lá onde Paulo ele cobrou. As pessoas sabem fazer o quê?
Dava mesmo sem Paulo servir, porque Paulo servia. O céu conectava com Paulo. Havia o Espírito de Deus. Servir já traz a bondade de Deus para este servo. Sabe o que disse Jesus outrora? Aquele que me serve, o Pai, o honrará. Deus te honra. Mesmo você estar em que situação e circunstância, você não falar com homens. Deus move pessoas a trazer. Epa, desculpa, não sei se eu estou a trazer isso. Pela conexão e intimidade que você tem com Deus. Muito obrigada, evangelista, por esta explanação bem ampla. Ele disse que os homens de Deus que cobram para pregar são ladrões. E eu nem sabia que existem estrelas. Existem dimensões. E, gente, estamos a descobrir muita coisa aqui. Olha, já a saia já começou aqui a apertar. Existem escalões de estrela para ter atendimento com o seu pastor. Olha, eu disse, esse diálogo é mesmo extremamente muito forte. Comenta aí no nosso Facebook, comenta na nossa página, deixa ficar também o seu comentário. Caso você tenha alguma questão, daqui a pouquinho nós vamos ler os vossos comentários, não é? Vamos aqui querer saber, afinal de contas, o que é que você está a entender, o que é que você sabe quando se fala de protocolos, responsabilidades na atuação de líderes religiosos. Disse uma coisa que me marcou bastante aqui o evangelista Samson. Olha, ele falava na questão de que Jesus não cobrou o capitão da salvação, não é? Moisés também não cobrou nada para obrar para aquilo que o Senhor tem chamado. Eu volto aqui para o apologista e eu gostava de saber de si. Apologista, nós vimos que Jesus, ele não teve aquele impacto, não é? Ele não teve aquele destaque, vou assim dizer, tirando aqui a palavra impacto. Ele não teve aquele destaque, man of God, o grande homem de Deus. Não teve toda aquela reverência que a maior parte dos líderes religiosos nos dias atuais, a maior parte dos homens de Deus nos dias atuais tem buscado aquela reverência, aonde isto começa a discordar com as escrituras sagradas. Jesus não teve esta grande reverência, porém nós temos observado que alguns homens de Deus têm buscado esta mesma reverência. Não são reconhecidos pela obra, não são reconhecidos pela palavra, pela unção, pelo chamado, mas sim por conta da quantidade de números de pessoas que tem na igreja e não só também pelo nível que a pessoa se apresenta. Verdade. Jesus não optou pelo caminho dos fariseus. Jesus não optou pelo caminho da religião. Jesus não optou pelo caminho da religião. Mas antes de falar desse ponto aí, eu queria só chamar a atenção a algum detalhe. Tenha bondade. Que é sobre o preparo, né? Qualquer chamado, porque aqui temos que fazer uma diferença entre o chamado e o preparo. É claro, Deus te chama. Mas depois de Deus te chamar, Deus te capacita. Deus chama e capacita os chamados, os escolhidos. Então, muitas das vezes, os religiosos usam um termo, por exemplo, um versículo que o apóstolo Paulo disse que a letra mata e o espírito vivifica. Então, para dizer que você não precisa estudar, você não precisa fazer teologia, você não precisa se preparar. A única coisa que você precisa é ter um chamado, é Deus te chamar. Olha, Deus não te chama à toa. Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, exato, ele escolheu e os preparou. Durante uns 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele andava com os discípulos. Ele prepara, aliás, o convite de Jesus para os apóstolos, o convite de Jesus para os discípulos deles é: vinde a mim, eu vos farei pescadores dos homens. Exato. O convite de Jesus era: venham a mim, aprendam como se pesca um homem. Porque esses homens que Jesus os chama eram pescadores por natureza. Aliás, por natureza não, por profissão. Essas pessoas eram pescadores por profissão. Exerciam as atividades de pesca. E Jesus os convida: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Ou seja, a partir de hoje vocês estão numa escola e vocês vão aprender como se pesca homem. E quando Jesus sendo estudante de teologia, Delcio, será que realmente também carrega um chamado? Está aqui a dizer também, a partilhar da mesma opinião com o evangelista, que não basta só fazer um curso teológico, né? Mas também é importante que se tenha um chamado. E diz que Deus não somente chama, mas também capacita. Será que seja sincero, poxa, carrega um chamado aí? Jesus me chamou em 2012. Okay. Em 2012, Jesus chamou-me
E em 2014... Como é que tem certeza que foi Jesus que lhe chamou? Olha, se for para contar a minha história da conversão... Resuma. Como é que tem certeza que Jesus lhe chamou? Seja breve. Acredito que existe sempre algo que é bastante forte e que você nunca vai esquecer na sua consagração, no seu chamado diante de Deus. Eu nasci numa religião espírita, né, da linhagem espírita, que é chamada de 12 apóstolos. Muitos consideram igreja, mas é uma linhagem espírita. A igreja dos 12 apóstolos. Então eu nasci naquela igreja, cresci naquela igreja. Eu acreditava que era um dos apóstolos de Jesus. Acreditava, mas não era. Não era, porque não era o seguidor. Então, o que é ser apóstolo de Jesus? É ser está seguidor lutar, de Jesus. E está agora lutar não contra... pode estar também no mesmo erro. Muito bem, continue. Eu estava seguindo, eu acreditava que estava seguindo Jesus, eu acreditava que era um dos apóstolos de Jesus. Mas o que é ser apóstolo de Jesus? É ser seguidor de Jesus. Exato. É alguém que segue a Jesus. O que é seguir Jesus? É seguir os ideais de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Cristo. Mas o que lhe garante que agora está a fazer o certo? É claro que eu estou nesse caminho, eu sou cristão. Quem lhe dá esta certeza? Porque antes dizia que não estava no caminho certo, não estava a seguir verdadeiramente, não era apóstolo de Jesus. E agora? Será que só pelo fato de estar a fazer teologia dignifica que você é um apóstolo de Jesus? Não é pelo fato... Teologia, esse é meu primeiro ano de teologia. Eu me converti-me em 2012. De 2012 até aqui sou cristão. Exato. Sou cristão. Então eu sou cristão, sirvo a Jesus. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ainda que pregue Jesus, ainda que cure através de Jesus, ainda que faça muitas outras coisas em nome de Jesus, mas se verdadeiramente não estiver em Cristo Jesus, este não entrará no reino. Doutora, o que é ser cristão? Ser cristão é seguir a Jesus. O que é seguir Jesus? É quando você está vivendo uma vida do pecado. Você está vivendo... Nós sabemos que existem vários cristãos, mas que não são cristãos. Eu acho que seria melhor deixar eu terminar o fim do meu pensamento para poder entender do que estou a falar. Tenha bondade. Então, uma pessoa, eu dizia que eu nasci numa igreja espírita. Eu estava numa linhagem espírita. Eu adorava os defuntos, adorava os mortos. Era essa prática que eu praticava. Acreditava mesmo. Exatamente, adorava os mortos, eu adorava os líderes. Estava a viver no pecado. Estava vivendo nessa situação. Aí, um grupo de jovens, na escola secundária em 2012, um grupo de jovens pregaram sobre Jesus na escola. Eu, por curiosidade, a maneira como eles falavam de Jesus, como se ele tivesse um contato direto com ele, como se tivesse convivido com ele. Isso chamou minha curiosidade, uma vez que eu considerava-me um seguidor de Jesus, eu considerava-me um dos apóstolos de Jesus, uma vez que fazia parte da igreja chamada os 12 apóstolos. Exato. Então eu pensava que eu fazia parte dos apóstolos de Jesus. Quando ouvi aqueles jovens pregando sobre Jesus, isso criou tanta curiosidade em mim. Como que eu, que sirvo a Jesus, que eu sou um apóstolo de Jesus, agora estou ouvindo pessoas a falarem de Jesus como se o conhecesse pessoalmente. Então eu me juntei àquele grupo para poder entender o que eles estavam a falar. E a partir disso, Deus foi tocando meu coração, porque eu cada vez mais queria aprender sobre esse Jesus pelo qual eles estavam a falar. Até que um dia eu dobrei os meus joelhos, reconheci que eu estava no erro e aceitei a Jesus. Isso em 2012. Teologia estou fazendo agora. Fui especializado em apologia. A teologia, esse é meu primeiro ano de teologia. Inclusive agora acabo de receber os meus livros, os meus manuais didáticos que vêm do Brasil, da FTB do Brasil, a qual eu estou lá fazendo a teologia. Então, para dizer que em 2012 Cristo me chamou. Cristo me chamou em 2012. Mas lhe chamou para ser o quê, exatamente? Em 2014, o meu pastor, que é da Assembleia de Deus, ele, ao pregar, ele disse, olha, se Jesus te chamou, se você está aqui, não estava a pregar para mim, estava a pregar para a igreja. Se você está aí assentado ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus te chamou. Foi chamado para ser apóstolo, profeta, pastor, é essa questão que estou respondendo. Está a demorar a responder esta questão. Por favor. Então, ele disse, se você está aí sentado a ouvir a palavra de Deus, é porque Deus te chamou. Exato. Então, a partir de hoje, se Deus te chamou, ora para que Deus te diga com que propósito Ele te chamou. E qual é o seu propósito? Eu saí daí, fui orar em casa, e quando eu orei, me deparei com um versículo lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, que diz, se a tua justiça não exceder a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A partir daí eu procurei entender quem são os escribas, quem são os fariseus, por que a minha justiça tem que exceder a deles. Então daí fui buscando isso, acabei entendendo que Deus estava me chamando para um chamado de apologia, para um chamado de defesa da fé, porque Cristo,
aquilo que eu disse na minha primeira fala aqui, o cristianismo, o inimigo do cristianismo é a religião. Então, se Jesus estava dizendo, você foi chamado para defender a sua fé contra a religiosidade. Exato. Eu entendi que o meu chamado é um chamado Foi de chamado apologista. para ser um apologista. Olha, disse do princípio que adorava Satanás. Delso, será que conseguiu afastar de todas as raízes dos defuntos no qual você acreditava, falava, sonhava com eles? Hoje que está a seguir, porque nós bem sabemos que todo aquele que é defensor da palavra de Deus, este é verdadeiramente perseguido, assim como Cristo foi perseguido, foi açoitado, foi cuspido, foi injuriado. Tendo em conta que estava, nasceu, cresceu na religião cristã. Será que conseguiu desligar-se completamente desta linha de Satanás? Um dia tem que fazer um convite para eu dar o meu testemunho. Eu gostava que você respondesse de uma forma bem, o que eu sofri bem depois de ter aceito Jesus. Eu não quero saber a sua história, eu quero saber se ainda ouve a voz dos defuntos, se ainda tem ligação ou se conseguiu se desligar completamente desta área espírita na qual você nasceu. É por isso que eu Diga disse sim ou não. Claro que sim. Se falar mais do que está a dizer uma heresia. Já me desliguei disso desde 2012 até cá. Os seus defuntos não lhe perseguem. Os defuntos da sua família não lhe perseguem. É claro que não. Inclusive meu pai, que era o líder daquela igreja. Okay. O meu pai, que era o líder dessa igreja de 12 apóstolos. Quer dizer alguma coisa. Um momento só. Ok. Eu converti-me em 2012. Meu pai, que era o líder dessa igreja, a qual eu nasci e cresci dentro dessa igreja. Depois de eu me converter, ele me expulsou de casa. Muita coisa que aconteceu. Exato. Mas 5 anos depois da minha conversão, doutora Flora, 5 anos depois da minha conversão, o meu pai rendeu-se a Jesus e agora que estou a falar, ele é diácono na Assembleia de Deus. Muito então, bem. meu pai também largou esses defuntos, fechou a igreja, os tal 12 apóstolos, e agora que estou falando, estamos todos na nossa família servindo a Jesus. Então, para dizer que isso é um assunto passado. Muito bem. Ainda volto para si. Evangelista, bem breve. O tempo agora é do pastor Vilanculo. Tenha bondade. Permite, com todo o respeito, né? Desculpa, meu pai Vilanculo, desculpa. Isso é um debate, então, quando há uma coisa... Irmão, desculpa o nome do irmão. Desculpa. Delso, irmão Covela. Delso. Quando nós recebemos a Jesus, de fato, de verdade, como Senhor e Salvador da nossa vida, os demônios não nos param de nos perseguir. Muito pelo contrário. Os demônios não param de perseguir. Quando você diz pararam de aquilo, você está a brincar. Aqui é uma guerra, então, é uma batalha. Ele ainda não está um momento só. Veja só, meu A querido. questão não era se os demônios pararam de seguir ou não. A questão é, você ainda adora os demônios, você ainda não... Então, essa é uma outra questão. Escuta, meu querido. Escuta, meu querido. Só para lhe elucidar. Quanto mais você intensificar a sua vida com Cristo, em ser um apologista, mais ataques você vai receber. Mais perseguições você vai receber. Por quê? Porque o que você carrega, o DNA, o problema não é o Délcio. É aquilo que você carrega em ti. Exato. É que cria tumulto no mundo espiritual. Paulo, por exemplo. Sabes por que Paulo toda hora estava sendo preso? Sabe por que Paulo toda hora estava preso? Aonde Paulo punha os pés dele, criava problemas, tumultos no mundo espiritual. E ele era preso toda hora. Porque o que ele carrega, o DNA que ele estava a seguir. Bem, desculpa, então, de todas as vezes, me permita com todo respeito. Um momento só. Por favor. Eu acho que, doutora Flora, não é uma questão de debate ou de confusão. Exato. Eu acho que a pessoa ideal, é por isso que eu disse assim, se for possível um dia convidar-me para dar o testemunho do que eu estou vivendo, do que estou passando. Eu fui expulso da casa do meu pai, dormi 1 semana fora de casa, dormi noites sem jantar. Por causa Mas de não ter era aceito isto que o Jesus. evangelista estava aqui a dizer. Desculpa, eu falei algo. Então, eu não tive tempo suficiente para detalhar. Aliás, o assunto de hoje, o tema, Meu acho que querido. estamos a fugir do Não estamos a foco. fugir, só Então, o assunto de hoje, o assunto nós de hoje, fizemos. querido o assunto Deus. de hoje não era detalhar sobre a minha Meu querido conversão, Deus. sobre o que eu estou sofrendo, o que eu estou Exato. passando. Querido. Então, sobre perseguição, eu já vivi isso, eu vivo Meu isso. amado Deus. Sobre ataques, sobre ser expulso de casa, sobre jejum, sobre
Irmão, É muita coisa, escuta. é muita coisa que eu posso trazer Escuta, aqui. Muhammad Então, a Deus. pessoa ideal que pode falar melhor do que ser perseguido, Muhammad. ser atacado, por Mas eu acredito renunciar que e o que o seguir a Jesus. evangelista queria fazer perceber. escuta, Muhammad Deus. Ok. Eu quero tu a fazer, para você fazer. Nós estamos a fugir do elucidar. tema, Eu não estou a te apologista. fugir. Mesmo quando estamos num tema, nós não vamos ir no tema toda hora direito. Nós vamos sair do tema para ir buscar certas coisas É para um break. substanciar Exato. aquilo que é o tema, meu querido. Eu em nenhum momento estou com o querido. Eu apenas quero substanciar a partir do momento que pega Jesus. Acabou, meu irmão. Todos aqueles que eram teus bradas podem se tornar. A Bíblia diz que os inimigos do homem passam às vezes a ser aqueles da própria família, meu querido. Então, O problema é que está falando Deixa- de mim Não. sem me conhecer. Não Não sabe é o que eu passei. isso. Muito bem. Então, eu acho que estamos a pedir fugir aqui- do tema. vou Eu pedir acho que é aqui- melhor voltarmos para o tema. Porque Tá bom, voltando falar, para o de tema. mim Uma sem pequena me, pausa. falar de mim sem me conhecer, Deixa- eu acho que é um assunto. Porque não sabe o que eu passei, não sabe o que eu sofri, não sabe onde é que estou a viver agora e por que estou a viver ali, não sabe as coisas que eu sofro por causa de Cristo e por causa de defender a fé. Eu passo muita coisa por causa disso. meu amado Né? Deus. Mesmo com os religiosos, assim como os não religiosos, sofro muito por causa de defender a fé. Mamãe. Sofri muito com meu pai quando me converti, só que 5 anos depois, meu pai dobrou os joelhos, aceitou a Jesus e agora é que estou a falar é um diácono. Então, falar Muito bem, de mim, sem me conhecer, eu acho que é um deixa-me- assunto. deixa-me eu passar acho que é aqui- melhor voltar para o Só tema. para aquilo ali elucidar. Bem breve, por Irmão favor, quero Deus, passar a palavra aqui para o escute, grande Não é pastor para fazer. Vilanculo. A amada Flora disse que fazer um resumo. Eu apenas queria trazer esta bagagem, porque a questão que ela colocou, então disse que já não sou perseguido. Então eu queria trazer que. Desculpa. Não estou a falar de ti no geral. Por causa, Muhammad, por causa daquilo em que tu falaste. Eu peguei daquilo que tu falaste para poder estar no A tempo. questão da Então, doutora, foi a seguinte. Permita-me. Depois de você se converter, E tem outra- certeza outra de que coisa. você não está servindo os demônios? Eu disse que claro que não. Outra- A questão da doutora não era se os demônios me seguem ou não. A questão era, agora que antes você dizia que era um apóstolo, estava ali nos 12 apóstolos, era o certo. Deus. Agora você saiu disso. Irmão, Tem escuta. certeza? Essa foi a pergunta. Deus. Tem certeza de que você está seguindo o Provérbio- mesmo? Tem provérbio certeza diz que alguma você não está coisa. adorando os demônios? Eu disse que claro que Irmão, sim. Porque eu escuta. renunciei a essa vida. Irmão. Eu abandonei essa vida. Agora estou seguindo a Cristo. Desde 2012 Deus. até hoje. Estou seguindo a Cristo. A segunda questão Deus, foi: escute. qual foi o seu chamado? Eu disse: o meu chamado é um chamado de apologia. É um chamado de defender o cristianismo diante da religião, diante dos falsos, é defender o Deus, cristianismo. está a ser repetitivo. O que eu quero te dizer, São escute. essas perguntas que eu respondi. Irmão, eu não escute. ouvi uma pergunta dizer: Escute. agora os demônios não te perseguem, agora Escute. Satanás não te persegue. Amado, escute. Então, essa é uma Mas questão. eu fiz essa questão. Fez essa questão. Eu Deus, fiz escute. essa questão. Um minuto. Mas Desculpa, e para com todo acalmarem respeito. os ânimos, Tudo bem, tudo Sim, bem. com todo respeito. vamos amado deixar aqui o Deus, nosso mais velho com e todo depois respeito, meu voltamos irmão. aqui para esta Você é meu questão. irmão em Cristo Jesus. A Bíblia diz: falar sem ouvir é tolice. Tiago capítulo 1, versículo 19. Seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a ensinar. Fica calmo, não se enerva. Eu estou contigo, você está comigo. Nós estamos com o Pai aqui. Nós aqui estamos para debater. Não se preocupa por aquilo. Nós queremos apenas mostrar os de casa que quando você pega Cristo, o diabo não fica de braços cruzados. Ele bombardeia mais. É nesse aspecto que eu estava vir substanciar, tentar trazer, que a amada Flora colocou a questão. Então, não, eu estou a falar da questão, não do irmão. Então, Muito estava bem. a falar do Eu tema, não vou do pedir irmão. aqui um Sim, break. Com todo respeito, vou dar. Exato, muito bem. Depois voltamos aí, mas eu fiz essa questão apologista. Já voltamos aí daqui a pouquinho. Mas olha, vamos deixar aqui o nosso grande pastor Vilanculo também deixar ficar a sua explanação. Uma questão que não me respondeu aqui ainda o apologista, até porque tivemos aí muitas interrupções, não é? Olha, destaque. Jesus não teve todo o destaque que nós estamos a observar em muitos e grandes homens, não só aqui em Moçambique, não só no nosso país, mas também em todo o mundo. Se nós olharmos para a Europa, é muito mais até do que Moçambique. Se olharmos para Angola, olhamos para Brasil, nós temos observado que existe um destaque maior, existe um grande destaque. Esse destaque, pastor Vilanculo, é necessário para os homens de Deus, sendo que disse logo de antemão que um líder, que um pastor também é um servo.
deve ter este grande destaque o homem de Deus ou não? É necessário? Obrigado. Quando diz destaque, está a falar de quê mesmo? Estamos a falar daquele brilho, de toda aquela honra que é dada para o homem, uma reverência que nós devemos prestar somente a Deus. Diante destes protocolos, você para chegar perto, para ouvir a Ele, não é para estar perto dele, não é? Toda aquela reverência que nós damos somente para o nosso Deus está a ser dada para os homens de Deus nos dias atuais. É necessário, pastor. Muito Sempre obrigado. tem um pastor, não é? De repente o pastor também gosta de ser eu fico muito honrado. feliz. Eu disse que eu gosto de perguntar 2 vezes. Exato. Eu gosto, não é? Tenha bondade. Há uma passagem aqui que eu vejo no Mateus 22, versículo 14. Pois muitos são chamados, Exato. mas poucos são escolhidos. Escolhidos. Entanto, acho que a minha resposta é essa. Agora, se eu preciso brilho, quando eu subo no O púlpito, man of God chegou. aqueles chapéus, não sei o quê. Vão lá lhe limpar o rosto com um este é lencinho um já outro organizado. Este é outro assunto. Essa situação da Do religião. protocolismo e a religiosidade. Exatamente, porque há certas igrejas que seguem a religião, obrigam a ter aquela roupa, essa roupa é dos bispos, essa roupa é dos pastores. Exato. Entanto, mas a Bíblia não... Quantos brilhos Jesus tinha? A roupagem mudava, não sei se ele mudava de roupa ou hoje e aquilo, não sei. Mas a Bíblia não nos aconselha até essa parte. Considera pecado esta ação que está a acontecer? Esse destaque que está a acontecer é pecado? Podemos considerar pecado? Considerar pecado e afirmar, eu dizer, este é pecado, não é a minha posição. Ou está com medo, pastor Vilanculo, de não ser mais honrado? Não é a minha não posição. Ser mais honrado aí pelos fiéis da igreja. Não é a minha posição, sabe? Exato. Eu carrego certas coisas, outra responsabilidade, que Rovuma, Maputo, Brasília, onde, então eu tenho que fugir de certas coisas. Exato. Por essa razão que às vezes eu evito vir aqui. Então, eu não posso dizer que é pecado, mas não convém. Eu respondo de uma forma bíblica. Podemos, mas não convém. Podemos usar cofion, essas coisas todas, não sei o que, pingola, mas não convém. Servo de Deus é para servir, querida. É para servir, ensinar, exortar, e Deus vai te levantar. Minha resposta é essa. Muito bem. Ainda neste mesmo contexto, eu gostava de saber também se um líder religioso, um pastor, pode influenciar em algum momento escolhas políticas dentro da igreja? Meu Deus do céu! É uma boa pergunta. Nós bem sabemos que a política não anda sem a religião também não anda sem a política. Eu estava a puxar a memória para responder biblicamente. A Bíblia diz que não pode servir os dois líderes. Há dois senhores, já um adorará, já o outro... Aí que está. Mas nós estamos em Moçambique. Se sai em Moçambique, estarás na África do Sul, etc. Nunca é demais obedecer, mas servir exatamente. A Bíblia não nos deixa. Não pode. Logo está a responder que não pode influenciar políticas. Porque a política, há uma regra que você deve seguir. A política há uma regra. Você deve seguir. Agora, a Bíblia há uma regra que devemos seguir. Vejamos que você vai me colocar como ministro. Eu quero ser ministro. Mas é necessário que haja escolta. Exato. Para mim. Mas eu para não além posso. disso, também vai ter que ter um lado mas mentiroso. Eu não posso. Eu assim sei dizer. que não posso. Você pode me dar escolta. Eu não posso. Não posso. Não posso mesmo. Não posso. Não posso. Eu não posso. Posso, mas não convém. Então pronto. Então para dizer que não podemos dar uma mão aqui e colar é uma confusão. Ou escolha ser político ou serva ao Senhor. Podemos ver. Só para um raspão. Podemos Exato. ver um grande homem, não vale a pena tocar os jovens, não quero assim. Há um grande conhecido, um pastor, que logo caiu na miséria, na confusão, devido a essas eleições. Aquilo tirou
tirou-nos a patência, tirou a nossa posição Ok. como pastor. Foi uma grande brincadeira. Aquilo gelou todo o ministério Mas cristão. não pode deixar ficar aqui o nome desta pessoa. Não. Por favor. Eu disse que um raspão. Mas pode soprar, eu posso Eu te dizer disse, na não, sua voz. também não fala. Estou a pedir, não fala. Nem o jovem não pode falar. Muito bem. Então, Muito para bem. dizer que nós não podemos meter mão um líder escolhido, Não pode estar misturado. um homem escolhido. com a política. Eu disse, a chamada escolha. Chamada é universal. Somos todos chamados para Mas estar. poucos são Mas a escolhidos. escolha, exatamente, poucas. Agora, Ainda se que você seja, for escolhido por Deus, Pastora, ainda que seja para defender mesmo o evangelho, este pastor não pode estar envolvido com a política? não pode. Não pode. Pode, mas não convém. Muito bem. Pode, mas não convém. Eu respondi. Muito bem, evangelista queria dizer alguma coisa, por favor, tenha vontade. Muito obrigado. Não, eu só estava a dizer que ele estava a trazer aqui um exemplo só para elucidar. Não citou o nome, mas só para trazer de que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o doutor, o bispo, seja lá quem for, o padre, seja lá quem for, tem uma grande capacidade de influenciar os membros da igreja para fazer o errado ou para fazer o certo. Sabia disso? Tem uma grande responsabilidade. Ele pode carregar o espírito da verdade ou o espírito do erro para influenciar positivamente ou negativamente. Exato. Então, ao homem de Deus que está selado pela marca do Espírito de Deus, ele está separado para as coisas únicas, exclusivamente do eterno Deus. Este está separado para a coisa do eterno Deus, não para palhaçadas. Está para tratar o problema da nação no mundo espiritual e levar este povo aqui, não cair na desgraça, mas levar este povo a reverenciar, não a ele, a Deus, levar esse povo a andar nos caminhos de Deus. Veja uma coisa, o que nós estamos a ver dentro da igreja, esses protocolos que existem, Jesus Cristo não tinha, e me dói o coração, me dói o umbigo. O meu umbigo dói pelos tipos de práticas que são feitas com os líderes religiosos. Nós, os líderes, nós é que destruímos as próprias ovelhas. Nós é que expulsamos as próprias ovelhas da igreja. Pelo nosso tipo de, primeiro, de caráter que nós temos, que não vai de acordo com aquilo que é o caráter, a mente de Cristo. Por isso Paulo disse que vocês têm que ter a mente de Cristo. Quando fala de ter a mente de Cristo, é ter o caráter de Cristo, o procedimento de Cristo. E nós nos enganamos que fazer cair alguém, partir cadeira, desmaiar dentro da igreja, enganamos pensando que esta Que pessoa é o Espírito Santo, é o enquanto Espírito não é o Santo. Espírito Não, Santo. pensando Não é o que Espírito é um Santo. man of God, é um homem de Deus. Não. O diabo faz aquelas brincadeiras de palhaçada, mas gente, faz aquelas Está a dizer palhaçadas. que em algum momento nem é sempre o Espírito Santo que está lá presente. Mas é o espírito satânico que está lá a operar. De facto. Para os... Vou dar um exemplo de alguns Escuta, men of God. muitas megas igrejas que existem aqui, não é Deus que está lá a operar. Eu estou a te dizer, minha irmã, não é Deus que está a operar. Olha Primeiro, que o evangelista está em direto. o irmão evangelista Samson Manzano, Filipenses capítulo 1, versículo 16, está em defesa do evangelho. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu vivo para Deus, sou um miserável pecador. A minha vida está nas mãos de Deus. Exato. O que eu como, não como, Deus é quem cuida de mim. Eu não estou aqui para engraxar um pastor, um profeta, um evangelista. Não! Eu estou para engaixar o capitão da salvação, que é Jesus Cristo. O meu compromisso, o meu pacto, em primeiro lugar, é com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 23. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho amigos que pregam, são pastores, mas quando se chega o momento da verdade, da palavra, babrado, somos amigos, mas isso não pode trazer contaminação naquilo que são as coisas do eterno Deus. Isso não pode levarmos para as coisas que são santas. Não pode, não podemos misturar. Então,
Existem megas igrejas, você vê o protocolo aparentemente bonito, embalizado, coisas, aquilo ali, Mas lá dentro grupo não existe o coral, Espírito tudo Santo. bem organizadíssimo, coisas organizadas, mas Deus não está lá. O Espírito Santo de Deus não está ali, não está a operar ali. Deus não está ali. Você pensando, uau, Deus está... Não! Escuta, o homem de Deus não é conhecido pelas manifestações que ele faz, externas. A Bíblia diz uma coisa, Jesus: o valor do homem não está naquilo que ele possui, mas aquilo que ele é. Aquilo que ele é o quê? O caráter. Minha Exato. irmã, para adquirir caráter de Cristo, caráter, mesmo eu, Samson, estou a transpirar aqui, onde estou neste preciso momento, lugar. Transpirar para adquirir, ter a mente e o caráter de Cristo não é qualquer. Muitos podem fazer ali aquela manifestação para tampar aquilo que a pessoa faz quando não está na igreja. Está ali na igreja a pregar, mas quando não está na igreja, está com ambuio ou com bui. O que é isso aí? E um membro recém-convertido vê na igreja. Não vai se escandalizar, não estou a mandar embora. Tivemos um caso de um líder religioso que não queria sair da presidência da governação dali. Descobriram que ele comia a empregada. Não é brincadeira de mau gosto, não é mandar embora as pessoas. Você tem, veja só, usa a autoridade para manipular aquelas pessoas. Usa o protocolo para andar a comer as ovelhas de Jesus Cristo. Isso você vai me dizer chamar de um apóstolo, vai me chamar esse aí de um profeta, vai me chamar de um evangelista, de um pastor. Isso aqui é uma vergonha que estamos a viver. E as pessoas, de vez de vir até Cristo, as pessoas cada vez mais estão a fugir, não querem saber. Diz as igrejas, são a mesma coisa, pá. É palhaçada as igrejas. Porque são esses endemoniados de Satanás que são infiltrados lá na igreja, que nós temos que evangelizar a eles, esses aqui. Me dói a mim porque eu não posso. Me dói a mim o coração que eu não posso pegar uma arma, dar um tiro. Mas eu tenho que amar. Jesus manda para amar esses aqui. Essa é uma dívida que eu tenho com esses falsos que estão lá. Mesmo assim eu tenho que amar a esses. E uma das maneiras de amar a eles é mostrar a verdade. Irmã, como é que você vai dormir com as obreiras, sendo líder da igreja? Como é que você vai dormir com o amigo, a mulher do teu amigo que é pastor dentro da igreja? Trocar de mulher, fazer namorico dentro da igreja? Biblicamente falando, nem a palavra namoro não existe. Andar a fazer coisa de vergonha na igreja, não podemos permitir isso aí. Por isso que Paulo, se fosse a ver, mesmo ele estando preso, mandava cartas às igrejas de Corinto: ei, vocês mulheres se comportam assim, e homens se comportam assim, não podem se comportar como vergonhosos. Onde é que está Paulo, que você vai ver aquele Paulo, a sombra de Paulo, demônios caíram. A sombra de Paulo era um monstro, grande homem de Deus. Sermos imitador de Cristo, nós estamos a ser imitador de Cristo. Estamos a ser imitador do homem. Nós queremos aparecer. Quantos aqui chegaram aqui na televisão? O fulano disse X, vai ser coisa X. Eu estou a profetizar. Tudo uma filha querem aparecer na televisão. Eu, irmã Flora, eu não preciso. Está a dizer que são profecias erradas. São mafiosos. Disse que Deus é que me enviou. Deus não enviou ninguém. A pessoa está no culto, de repente, Deus está... Não é isso aí. Prega a palavra de Deus, fala a verdade para o povo. Ou a palavra que o povo precisa, tanta sede que o povo precisa, é de ouvir a palavra de Deus, não esses protocolos aqui. Irmã, se eu não tenho dinheiro de pagar uma estrela para o pastor me atender, pastor Vilangulo, como é que é dizer? O senhor não vai me atender porque eu não tenho dinheiro de pagar uma estrela. E more essa. Não é o pastor que está mandando embora a ovelha. Mas a culpa não será do pastor, que em algum momento não vai aceitar. E os obreiros, veja só o que está acontecendo. E os próprios obreiros, por saber que aqui existe bolada. Aumenta lá dinheiro aqui, eu vou criar para você conseguir ser atendido antes aquilo ali. Também entra naquele meio do quê? De corrupção dentro da igreja. Exato. Irmã, eu vou te dizer uma coisa aqui, à luz do dia da palavra de Deus. Jesus disse: fazer a obra de Deus enquanto é dia. Eu estou a fazer enquanto é dia. Não existe o Espírito Santo de Deus, não está lá. Ele não está a operar naquela situação. Onde o apóstolo ou o profeta ou evangelista cobra um membro para atendimento, é ladrão esse aí. Deve ser prendido e preso.
Porque a luz da palavra de Deus, se Deus Está a dizer permitisse, que um homem de Deus deve ser preso por estar se a palavra de Deus permitisse, eu Vejamos. estando lá, Evangelista, dizer que é no para aprender, caso eu ia de- aprender esse tipo de pessoa que No anda a caso roubar. de servos quiserem ofertar, mesmo que o pastor, mesmo que o profeta, mesmo que o evangelista não peça, deve ou não aceitar esta oferta? Oh, aí não está vendo que as coisas mudam de direção. Exato. Temos grandes homens de Deus aqui, mas são poucos. A maioria são piratas. Aquele que você pensa que não é nada, eu posso te provar. Está a Dizer que, dizer que estes grandes não são nada. irmã, eu estou a dizer para ti que pessoas que você pensa que são homens de Deus, que estão a pirar, não são absolutamente nada de homem de Deus. São piratas, são Evangelista- falsos, são mentirosos. Evangelista está E eu queria zangado dizer hoje. uma coisa muito importante. Eu posso fazer um trabalho para alguém, uma ovelha, maravilhoso, não lhe cobrar nada. O Mas a unção Espírito vai Santo, funcionar mesmo que não cobre alguma coisa. Porque alguns dizem que para o Espírito poder operar é necessário que haja um incentivo. qual é esse incentivo? Qual é? Falava de algumas estrelas aqui. evangelista. Escuta o que eu vou te dizer. O Espírito Santo e a palavra de Deus é o maior incentivo que você pode ter. Recorda de Pedro em Atos, quando Pedro, quando for para o templo, estava com João. Não temos ouro nem prata, o que temos te damos, levante e anda. Aquele pagou alguma coisa, não pagou nada. Recordas de Eliseu? Eliseu, quando aquela pessoa que tinha lepra, depois o servo foi cobrar, disse: meu servo já perdi. E a lepra passou Viu? para ele. Porque ele queria dar alguma coisa. Disse: não, as coisas de Deus não se pagam. Agora, se aquela pessoa foi feito um trabalho terrível, maravilhoso, do Espírito Santo na vida daquela pessoa, Deus abençoa através do homem de Deus que está ali. Não importa evangelista. o título, escuta. E essa pessoa lá onde está, Ok. Deus lhe faz ferver o coração. Ei, dá isso. Vai oferecer um carro, dá-lhe uma casa. Isso aí não é problema. A pessoa Porque pode deu ofertar. de livre e espontânea vontade. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Cada um contribui. Está a contribuir sem o pastor dizer nada. Isso é que é obra o quê? Maravilhosa. Mesmo para terminar de forma breve, quero passar mesmo para o apologista. E também já estamos aqui a correr com o tempo, não é? Exato. Gente, a conversa está tão boa. Evangelista, nós olhamos para a palavra de Deus em que Jesus andou com 12 discípulos, tanto que acabou ficando com 11 por causa da situação dos Judas. Deve prevalecer ou não o protocolo que os pastores têm levantado dentro das suas igrejas para os acompanhar? Visto que Jesus não andou sozinho, Jesus andou com 12. Por que não os homens de Deus hoje andar com o protocolo? Jesus, quando andou com 12, para nossa formação e informação, Jesus não tinha só 12. Para nossa formação e informação. João capítulo 6, Jesus tinha 70. Quando ele apertou o discurso da palavra dele, lhe abandonaram todos os outros. Tanto que só ficaram Significa dizer 12. o quê? 58 abandonaram a Cristo Jesus. Jesus vai para Pedro. E vocês não vão me deixar? Disse: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Se só tu é que és a vida. Agora, se você quer ter 12 na tua igreja, tenha 12. Não